Assim, vamos ouvir um trecho do Evangelho. Evangelho de João. Eu vos disse estas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de figuras, mas falarei claramente do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai em vosso favor, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu saí de junto de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Os discípulos lhe disseram: agora falas claramente e já não usas figuras. Agora sabemos que conheces todas as coisas e não precisas que ninguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus respondeu-lhes: crestes agora? Pois está chegando a hora, e ela já veio, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Graças a Deus, podemos nos sentar? Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre algo que a gente pode chamar sobre as esperanças e consolações, algo que é bastante falado no livro Céu e Inferno, e também bastante falado nos últimos capítulos do livro dos Espíritos, que são as nossas alegrias, a nossa felicidade, e as nossas tristezas e os nossos sofrimentos, presentes na vida atual e também na vida futura, que é a nossa vida espiritual. E isso é muito importante para que a gente possa situar as nossas ações na nossa vida presente, para que a gente possa se situar na vida presente, e também para que a gente possa se situar na nossa vida espiritual, dentro de um ponto de vista espiritual, e que a gente viva de acordo com esse ponto de vista espiritual, porque todos nós somos espíritos que estamos encarnados no momento, mas que a nossa vida atual ela é muito pequena diante da eternidade do nosso espírito. Então a gente começa falando aqui hoje sobre as nossas penas e alegrias presentes. E a gente começa com uma pergunta que ela é bastante importante, porque a resposta dela, ela vai influenciar o jeito que nós vamos viver. Existe uma felicidade completa na Terra? O homem encarnado, nós, podemos viver uma vida completamente feliz? Então acredito que todos já perceberam, aqueles que já pensaram sobre isso, que é impossível que haja uma vida completamente feliz na Terra. Então a vida feliz, a felicidade completa, ela não é deste mundo. Boa parte do em maior ou menor proporção, dependendo da pessoa, os sofrimentos eles são maiores até do que as alegrias. Então a gente pode concluir que não existe uma felicidade completa no mundo que nós vivemos. Mas nós devemos então estar vivendo de acordo com o ponto de vista espiritual. A gente sabe então que esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele é muito pequeno. E desse momento vão sair várias consequências, e que a nossa felicidade verdadeira, ela deve ser enxergada de uma maneira maior e futuramente, porque aqui na Terra é impossível que a gente esteja completamente feliz. Mas isso tem um motivo. O motivo é que a Terra, ela não é o mundo em que nós encarnamos para sermos felizes. Nós encarnamos é para evoluir. Se nós encarnamos para evoluir, é justamente porque nós não somos espíritos perfeitos, somos espíritos que temos muitos defeitos e precisamos evoluir. É para isso que nós estamos aqui. Então nós não estamos aqui de férias, não estamos aqui para brincar. Mas isso quer dizer que nós não devemos buscar a felicidade na Terra? De modo algum. Então nós devemos sim, dentro do possível, procurar ser o mais feliz que nós conseguirmos. Porém sabendo que a felicidade completa ela não existe aqui. A felicidade aqui para o homem encarnado, ela é relativa, e tudo aquilo que é bom para a nossa vida atual, ela não faz mal para o espírito,
não deve ser evitado, desde que ele não faça mal para o espírito. Ou seja, tudo aquilo que nos afaste de Deus, tudo aquilo que nos impeça de evoluir, isso deve ser sim evitado. E sobre os nossos sofrimentos atuais? Eles são bastante presentes. Todos nós sofremos em maior ou menor grau, nós que estamos encarnados. E o sofrimento ele é típico aqui da Terra, ele é natural da Terra, porque aqui é um mundo de expiações e provas onde nós estamos encarnados para evoluir. Então, com isso, nós podemos aqui citar 3 tipos de sofrimento. O primeiro tipo de sofrimento é aquele sofrimento que nós não conseguimos ver uma causa. Então, quando nós não percebemos a causa de algum sofrimento, você pode ter certeza que na maioria das vezes a causa dele vem de uma outra encarnação. Porque o nosso espírito não surgiu assim que nós viemos encarnar na Terra. O nosso espírito já vem de várias outras encarnações. E a gente sabe que todo efeito tem uma causa. E sabemos que Deus domina tudo e Deus é bom. Então a causa pela qual nós estamos sofrendo, ela é justa. Então nós cometemos erros em outras encarnações e por isso a gente pode estar sofrendo aqui. Por isso que nós temos doenças inexplicáveis, acontecem coisas conosco que a gente não sabe o motivo. Tudo isso, na maioria das vezes, vem de uma outra encarnação. Porém, muitas vezes as causas são presentes. Nessas causas presentes a gente ainda pode dividir em 2 tipos, que são as materiais. Então, as materiais são aquelas que estão ligadas à matéria. E quais são esses sofrimentos? Algumas coisas bem simples, bem claras. Se eu gastar o meu dinheiro, muito dinheiro, se eu esbanjar, posso depois passar fome, porque eu não tive cuidado com a minha vida financeira. Se eu cometer um crime, eu posso ser preso. Se eu levar uma vida de excessos, eu posso também ter algum problema de saúde. Então essas são causas materiais. E também morais. Pois se eu for muito orgulhoso, eu posso então sofrer o orgulho ferido. Quando alguém me decepciona, eu acho que não mereço aquela decepção. Se eu for muito ambicioso, eu posso sofrer se eu for frustrado, se eu não conseguir atingir aquilo. Mas além desses 2 tipos, existem outros sofrimentos que são naturais da Terra, mesmo que nós não tenhamos feito nada para, de certo modo, merecer aquilo. Porque a Terra, como um mundo de expiações e provas, ela é uma grande escola, e aqui a gente está para aprender. Então, dessa maneira, nós convivemos frequentemente com a perda de pessoas amadas. Alguma pessoa amada morre. Todos nós vamos passar ou já passamos por isso em algum momento. Estamos aqui para aprender e isso serve também para que a gente aprenda com aquele sofrimento. Aquilo deve aumentar a nossa fé. E se nós sofremos com aquilo, geralmente é porque não temos uma fé muito forte. E todos nós, quando nos deparamos com esse tipo de situação, a gente sofre muito. Então isso é uma prova de que nós devemos aumentar a nossa fé e aumentar os nossos esclarecimentos sobre a vida futura, sobre a vida espiritual. Porque quando a gente tem uma visão clara sobre a nossa vida espiritual, a vida futura, mesmo a morte, ela se torna menos obscura e vai nos causar menos sofrimento. Então, diante do sofrimento que nós temos na nossa vida presente, nós devemos enfrentá-lo com resignação, aceitando aquele sofrimento. Mas não aceitar de uma maneira apática e não enfrentar aquele sofrimento, não é isso. Mas sim entender que se eu estou passando por aquilo, aquilo é justo e o principal, aquilo vai passar, porque nenhum sofrimento, nada é eterno. Então tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida presente, ela vai passar, pois a nossa própria vida, em certo momento, vai acabar, nossa vida material, nossa vida encarnada. E a dor
que uma pessoa leva na sua vida atual, muitas vezes a leva a crer que o suicídio é uma solução. E não é de maneira alguma. O suicídio ele pode ter várias causas, não é nosso objetivo aqui hoje discorrer sobre isso, mas a gente pode citar como duas o materialismo, a falta de uma fé. A pessoa está centrada 100% na terra, ela não acredita, mesmo muitas vezes, no espírito, e para isso parece lógico, inteligente para ela acabar com a sua vida. Se ela tiver uma fé sincera, se ela tiver um conhecimento espiritual verdadeiro e sincero também, aquilo vai parecer desde um primeiro momento absurdo, e ela vai aceitar o seu sofrimento e vai encará-lo. Do mesmo modo, nós podemos listar aqui a falta de capacidade de lidar com a frustração. Então isso nós devemos procurar, principalmente nós, como aqueles como pais, como educadores, ensinar a todos aqueles que estiverem sobre nossa responsabilidade a saber lidar assim com a frustração. Mas não é nosso objetivo aqui hoje falar sobre as causas do suicídio. Mas como eu disse no início da palestra, hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida futura. E os relatos que nós temos de espíritos que suicidaram, se uma pessoa pensasse em suicidar antes de cometer esse ato, ela tivesse o contato e acreditasse realmente naquilo que o espírito está nos contando, ela não faria aquilo. Então, há muitos relatos de espíritos que após um suicídio sofreram bastante. Em alguns casos, isso aqui Kardec já nos conta no Livro dos Espíritos, também no Céu e Inferno, que o espírito estava tão ligado à matéria e teve uma morte tão brusca, apesar dele mesmo tê-la provocado, que ele se sentiu ligado ainda àquele corpo, e o próprio espírito teve uma sensação de que ele, como espírito, estava sendo decomposto, estava sendo comido pelas larvas. Então ele mesmo, como morto, sentindo aquilo. Não é uma regra. Então não é que todo suicida vai passar por isso. Porém, uma regra que Kardec nos conta é que todo espírito suicida, ele vai passar por um grande desapontamento após a sua morte, como espírito. Ele vai sentir uma decepção muito grande, porque ele vai ver quanto que o seu ato foi impensado e não foi inteligente. E assim, eu já fiz agora aqui uma passagem das alegrias e sofrimentos atuais para as alegrias e para os sofrimentos espirituais. Então, todas as nossas alegrias e os nossos sofrimentos futuros, eles têm que ter como ponto de partida a nossa crença e a nossa certeza na vida futura. E o que é a vida futura? A vida futura nada mais é do que a vida do espírito após a morte. Então todos nós cristãos, seja o católico, o evangélico, o espírita, todos nós acreditamos sim que o espírito, que a nossa alma vive após a nossa morte. Mas o espírita, ele acredita ainda que o espírito veio, já existia antes da encarnação atual, e que ele permanece existindo, posteriormente encarnando outras vezes. Essa é a nossa diferença básica para as outras doutrinas das outras religiões. Mas praticamente todos os povos, desde a antiguidade, que quando tinham as suas crenças, elas tinham uma vaga existência dessa vida futura, dessa vida espiritual. Mesmo as religiões mais primitivas tinham essa noção. Por que isso? Porque todos nós, mesmo que não acreditamos em uma vida anterior, que nosso espírito vem de uma outra existência, nós já viemos antes do mundo espiritual. E apesar de a gente esquecer, quando encarna, de tudo aquilo que o espírito sabia, nós temos aquela vaga intuição na nossa mente. É por isso que a gente tem essa intuição e essa crença.
Por isso que a maioria das pessoas tem essa crença que é natural. E é interessante que a gente faça então um breve histórico dessa noção de uma vida futura, de uma vida espiritual. Então, mas vamos fazer um pouco restrito nas origens do Espiritismo, considerando como uma terceira revelação. Então, a nossa origem mais remota, nós podemos dizer que eram os judeus. Então, para os judeus, que eram divididos ainda em várias seitas, para eles não existia uma noção muito clara de uma vida futura. E eles esperavam as consequências dos seus atos, muitas das vezes ainda aqui na vida presente. Então, na época de Jesus que era judeu, as pessoas acreditavam nisso. Se ela fosse boa, se ela fosse má, a consequência viria sobre a sua plantação, ou sobre a sua riqueza. Então eles eram, assim, de certa forma, materialistas. E a noção não era muito clara sobre uma vida futura. Havia, inclusive, uma seita, a seita dos saduceus. Então, que os saduceus, eles não acreditavam na vida futura, na vida espiritual. Então, para os saduceus, após a morte do corpo, não havia mais nada. E Jesus surge nessa época, nesse ambiente, e ele trouxe então uma certeza de uma vida futura. Além de todas as suas mensagens, e a principal é o amor ao próximo, ele trouxe essa noção de uma vida futura. Uma de suas falas, talvez uma das mais marcantes, seja diante de Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então, nesse momento, ele já coloca para a gente qual é o ponto de vista em que nós devemos encarar as coisas, que é um ponto de vista espiritual. E assim o cristianismo, por cerca de 18 séculos, conservou essa noção do amor ao próximo e todos os ensinamentos de Jesus, e também essa noção de uma vida futura. Porém, a doutrina era basicamente a doutrina da vida futura, de um céu e um inferno, e de uma única existência, que foi justamente isso que, com o surgimento que o Espiritismo procurou uma nova doutrina de uma vida futura, de uma vida espiritual. E qual era essa doutrina? A doutrina da pluralidade de existências, em que nós sabemos que o espírito veio de algum lugar, ele já existia antes de encarnar, ele tem essa encarnação material que nós estamos vivendo agora. Após a nossa morte, o espírito desencarna e se torna um espírito, meramente um espírito errante, que vai levar a sua vida feliz ou uma vida infeliz conforme os seus atos. E ele novamente vai encarnar quantas vezes for necessário, tudo para que ele possa evoluir. E então nós sabemos que após a nossa morte do corpo, o espírito persiste, o espírito permanece vivo. Mas nos planos espirituais, o espírito também sofre e tem alegrias. Mas nós podemos fazer uma pergunta. O espírito não tem um corpo físico. Quais são os sofrimentos desse espírito? Ele sente frio, ele sente calor, ele sente um fogo queimando? Como os espíritos que sofrem, eles estão bastante presos ainda à matéria, eles têm uma sensação parecida com essas sensações materiais, pois o seu perispírito está bastante materializado ainda, diferente dos espíritos bastante evoluídos. Então, dessa forma, o espírito, apesar de não ter um corpo físico, ele pode ter uma sensação, não é que ele está sendo queimado, que ele está passando frio, mas ele tem aquela sensação vaga de que aquilo está acontecendo, e aquilo causar sofrimento para ele. Mas o principal são que as sensações são muitas vezes morais, e o que os espíritos nos relatam é bastante desespero, bastante desesperança. E para muitos espíritos, uma unanimidade é que o maior sofrimento de um espírito é a certeza que eles têm que aquele sofrimento vai ser eterno.
Pois o espírito sofredor, ele não tem noção do que está acontecendo, e para ele aquilo vai ser eterno. Então isso, segundo os espíritos, é o maior sofrimento que um espírito pode ter. E a felicidade no mundo dos espíritos? Os espíritos também podem ser felizes, e o que nos chama mais atenção é a fala de que um espírito, que nós não podemos ter noção da felicidade que os espíritos vivem, aqueles espíritos que já são bastante felizes, do mesmo jeito que um cego não consegue enxergar a luz, ele não consegue imaginar a luz. Então aquilo está tão longe da gente que nós não conseguimos nem imaginar como que é aquela alegria, aquela felicidade. São sensações que nós não conseguimos imaginar. E os espíritos que vão ter uma felicidade completa são apenas aqueles espíritos que atingiram o último grau de elevação, de evolução. A felicidade completa, ela só vai existir para aquele espírito que atingiu o seu último grau de evolução, o espírito puro, embora ela vai existir em maior ou menor grau naqueles espíritos mais intermediários. O arrependimento. Se um espírito sente um arrependimento, o espírito desencarnado, aquele arrependimento vai ter proveito para ele, vai ser útil? Mas é claro, e a evolução geralmente começa a partir de um arrependimento, quando ele entende que ele agiu errado na sua vida e que ele, como espírito, continua agindo errado. E é nesse momento em que geralmente um espírito vai pedir para reencarnar. E quando ele pede para reencarnar, ele pede para ter uma existência mais dura, uma existência mais difícil. E é assim que muitas vezes nós estamos aqui justamente por isso, pois nos arrependemos como espírito e pedimos uma nova encarnação, para que a gente possa recuperar aquilo que nós fizemos e evoluir. E é claro, para nós encarnados, voltando um pouco, o arrependimento sincero, ele também nos ajuda a evoluir, mesmo em vida, pois se eu percebo que estou agindo errado e me arrependi sinceramente daquilo, eu posso recuperar ainda em vida. Tudo isso buscando corrigir meus erros e também a fazer o bem. Algo que é bastante interessante sobre os espíritos sofredores, principalmente, é que todos os espíritos, em certo momento, vão se arrepender. Porque Deus não criou nenhum espírito destinado a ser um espírito mau. Deus não criou demônios. Deus não criou anjos e demônios. Mas Deus criou espíritos imperfeitos, espíritos primitivos, como são todos os espíritos no momento da sua criação. E todos os espíritos tendem a um certo momento, é claro, com muito tempo, a uma evolução, até chegar ao seu nível mais alto. Então Deus não criou espíritos destinados eternamente ao mal e espíritos já puros desde o início. Mas aí, tudo isso é fruto da sua evolução. E sobre ainda essa doutrina de céu e inferno, é algo que é bastante falado no livro Céu e Inferno também. Qual a nossa visão espírita sobre isso? Como eu havia falado anteriormente, existem as duas doutrinas, a doutrina da pluralidade de existência, que é a nossa, e uma doutrina de uma existência única, cujos resultados serão um céu e o inferno. Então, sobre o céu e o inferno, qual é a nossa visão? Então a gente pode fazer uma pergunta, um questionamento. Se Deus tem uma bondade infinita, Deus é justo e tem um controle sobre todas as coisas, além de ser infinitamente sábio, Ele condenaria um indivíduo que teve uma vida de erros, Ele o condenaria à eternidade de sofrimento no inferno? Então nós fazemos esse questionamento. Além disso, nem todos nós
Aliás, nós podemos fazer o contrário, todos nós tivemos oportunidades totalmente diferentes, o que nos leva a ter vida completamente diferentes. Muitos nem sequer conheceram o bem, e por isso só praticaram o mal. Então Deus vai condenar, dar o mesmo julgamento para todos que tiveram oportunidades tão diferentes, mesmo aquelas crianças recém-nascidas, não tiveram oportunidade e que já morreram, não tiveram oportunidade nem de fazer o bem, nem fazer o mal. Então, qual é a nossa visão? Isso seria absurdo no ponto de vista lógico. Porém, isso ser absurdo no ponto de vista lógico por si só já comprova que é falso? Não. Mas o que nos comprova são justamente aquilo que nos fortalece mais no Espiritismo, que são os contatos através da mediunidade com os nossos espíritos amigos que já passaram para o outro lado e nos trazem aquelas experiências. Então o que eles nos trazem justamente é essa doutrina da pluralidade de existências, da reencarnação, em que nós acreditamos no Espiritismo. Mas muitos dizem que o Espiritismo ele pode nos enfraquecer e fazer com que o espírito entre numa apatia, numa indiferença, pois ele sabe que vai ter sempre uma segunda chance. Mas isso é falso, porque nós espíritas continuamos acreditando no sofrimento, nas dores do espírito. E também uma nova encarnação não necessariamente será uma encarnação feliz. Geralmente nós encarnamos e sofremos também na nossa nova encarnação. Então, o Espiritismo, a crença no Espiritismo não nos faz deixar a nossa evolução para depois, deixar a nossa salvação para depois. Porque nós não sabemos quando tempo teremos e também não sabemos quais serão as nossas novas oportunidades e as dificuldades de cada oportunidade. Então, por último, a gente pode, e é bastante recomendável, que todo aquele que tem a oportunidade de ler No Céu e Inferno, livro de Allan Kardec, sobre relatos de além-túmulo, né? Relatos que espíritos vêm nos trazer, nós vamos encontrar espíritos sofredores trazendo as suas experiências nos planos espirituais. E os relatos podem ser bastante assustadores até. Existe um texto logo no início do livro Céu e Inferno, na parte que ele vai tratar dos espíritos sofredores, em que Kardec conta que um espírito se comunicou dizendo que ele levou uma vida em que ele era uma pessoa má, ele desencarna e ele passa por um desespero gigante. E ele olha para o seu lado e só vê ali espíritos da mesma natureza dele. E ele não via ninguém com quem ele podia fazer as suas maldades, o que ele fazia em vida. E com o tempo, ele começa a fazer o mal. Até o momento que ele se sente bastante abatido com aquilo, e ele se arrepende, pois Deus não criou nenhum espírito para ser eternamente mau. Quando ele se arrepende, ele pede para encarnar novamente. Porém, quando ele encarna, ele continua cometendo os mesmos erros, pois ele conservou aquela natureza anterior, todos os seus defeitos. E ele não aproveita a sua vida para evoluir. Quando chega o momento da morte, começa todo o desespero, e ele, já encarnado, começa a se desesperar, pois ele já tinha uma intuição e uma lembrança de tudo aquilo que ele iria passar novamente, diante de séculos, que foi o que ele sofreu antes. Então essa doutrina ela não vai, de maneira alguma, fazer com que a gente evite evoluir, que a gente vai deixar as coisas para depois, se a gente tiver uma noção clara do Espiritismo. E também, um outro relato que o livro O Céu e o Inferno nos traz, que é um livro de um avô, que ele foi invocado pela sua neta, e ele era um homem bom.
Só que quando ele é perguntado pela sua neta como está sendo a sua vida como espírito, ele responde que a sua vida, que ele está tendo bastante sofrimento, apesar dele não ser um espírito sofredor. Porque ele era bom aos olhos do mundo, só que ele não era bom aos olhos de Deus. Porque ele era justo, pagava suas contas, respeitava a lei, mas ele não praticava a caridade, ele não amava o seu próximo, como Jesus nos ensinou. Então ele teve esse sofrimento. E do mesmo modo nós temos relatos de espíritos que já são bastante felizes. E o que mais nos chama a atenção, como eu tinha falado antes, é que esses espíritos nos contam que a felicidade que eles passam, que eles sentem, nós não conseguimos nem imaginar, do mesmo jeito que um cego não consegue imaginar o que é luz. Então, para encerrar, a gente pode lembrar daquela parábola do rico e do Lázaro, em que Jesus conta para os seus discípulos que havia um homem muito pobre, vou contar bastante rapidamente, que vivia na frente de uma família muito rica, na época de Jesus, e esse homem muito pobre chamava Lázaro, e ele era tão pobre, tão miserável, que os cães da rua lambiam as suas feridas. E sempre tinha banquete na casa do rico, na família do rico, e ninguém dava nada para esse pobre que morava lá fora. Um dia então, esse espírito morreu, esse Lázaro pobre morreu, e Jesus conta que quando ele estava morto, como espírito, um pouco depois morreu então aquele rico que era o dono da casa. E aquele rico, quando ele morreu, ele viu o Lázaro do lado de Abraão, sentado ao lado do trono de Abraão, levando uma vida espiritual muito feliz, enquanto aquele rico estava levando uma vida espiritual de miséria. Então, o rico pede: Pai Abraão, deixa eu voltar em espírito e aparecer para os meus irmãos, só para eu poder falar para eles não cometerem os mesmos erros que eu cometi, para que eles não tenham que passar por isso. E Abraão, na parábola de Jesus, responde: meu filho, eles já tiveram todos os profetas, nem se um espírito aparecer para eles, eles vão acreditar. E hoje nós espíritas podemos ter essa constatação, porque nós continuamos com os mesmos erros. Nós que tivemos os profetas do Antigo Testamento, tivemos Jesus, que nos trouxe todos os seus ensinamentos, e hoje temos, quase que diariamente, e além de toda a literatura espírita, as mensagens dos espíritos que nos contam as suas experiências. Nós continuamos cometendo os mesmos erros. Então, que isso possa nos servir de alerta, que a gente possa, a partir de agora e de sempre, estar buscando a nossa evolução, sempre através do amor ao próximo, de todos os ensinos de Jesus. Assim eu agradeço a todos.